Olá, eu sou Rogério Bon e nós estamos iniciando mais um programa Negócios de Família, sempre aqui pela TV Cidade de Farroupilha. A nossa convidada de hoje está no Paraná e lá de Curitiba está conversando conosco a senhora Kazuko Akamine. Seja muito bem-vinda aqui ao programa Negócios de Família. Olá, bom. Eu estou muito lisonjeada, me sentindo lisonjeada por ser convidada por você para este programa. Agradeço imensamente. Nós que ficamos muito felizes aí de poder conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória, o seu trabalho. Eu vou fazer uma rapidíssima apresentação, porque o seu currículo é imenso e cheio de grandes realizações, mas eu quero ressaltar. A Kazuko Akamine é empresária, é escritora, palestrante, ela também atua no contexto do agronegócio. Ela recebeu o título Semeadora do Paraná e ela criou uma associação, que é a Associação Kazuko Akamine. Foi diretora de cultura, é uma das fundadoras da BPW, Associação de Mulheres de Negócios lá de Curitiba, entre tantas outras coisas. Então, por todas essas coisas, Kazuko, eu fico muito feliz aí de te ter aqui no nosso programa e vou pedir para a gente começar conhecendo um pouquinho desses pontos que eu falei e algumas outras questões que tu gostaria de trazer a respeito da tua trajetória para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Pois não. O que gostaria que eu dissesse? Dentro da sua atividade profissional, quais são aqueles pontos que tu enxergas assim, poxa, isso aqui são coisas que eu fiquei muito feliz de ter realizado na minha carreira? Bem, em primeiro lugar, eu tenho que citar a minha carreira na alta moda. Eu Uhum, tive um ateliê de alta costura, com o qual me realizei muitíssimo. Tive clientes fiéis de todo o Brasil e do exterior também, né? Pessoas importantes que traziam seu calendário do ano para que eu executasse os trajes, como a embaixatriz na Inglaterra, né? Madalena Talhaferro, que morava em Paris, a virtuosa Madalena Talhaferro, muito conhecida pelo mundo uhum. todo. E tive grandes festas, grandes acontecimentos na minha vida. Então, eu fui uma pessoa imensamente feliz na minha profissão, porque nós fazíamos sempre, toda a equipe engajada em fazer toda a família feliz, né? Nós não vestíamos um corpo, nós Uhum. lidávamos com o clima psicológico de uma família inteira. E depois eu parti para a literatura, hoje para a ação social. Na sua carreira dentro da alta costura, que é uma coisa que é muito bonito de se ver, as pessoas acham sempre muito agradável, muito diferenciado, alguém que tem, Glamuroso, né, glamuroso, essa é a palavra. é, Como é que é. surgiu isso na sua vida e como é que foi essa atividade ao longo do tempo? Olha, foi acontecendo de repente, né? Eu não tinha calculado isso, mas eu tinha muito pendor artístico. Eu sou muito da área de criação, né? E na alta costura pudemos fazer grandes coisas em benefício das entidades. Hum, Por exemplo, a Jo Clemente, que foi fundadora da APAI, ela fez muitas vezes a Noite da Alta Costura Brasileira, onde ela arrecadou. Esses dias eu estava lendo a carta de agradecimento dela. Hoje são bilhões que ela uhum. conseguiu para comprar terreno em São Paulo, montar uma APAE, e as outras menores que nós fazíamos aqui em Curitiba, sempre o dinheiro arrecadado dos desfiles foi canalizado para o Instituto dos Cegos, Uhum. Surdos e Mudos, o leprosário, que hoje já não se chama mais leprosário, né? Uhum. Claro, Porque a lepra mas naquela época era assim. era assim, Então, exatamente. o resultado dos desfiles eram canalizados para a beneficência. Então, nós agradávamos dois pontos, né? As instituições e as clientes.
Então, já era uma ação social que era realizada dentro da sua atividade profissional também. Então, essa sua Dentro, posterior ação veio a complementar. dentro do glamour, né, Uhum. os valores arrecadados eram canalizados para essas entidades. E isso acaba gerando um benefício para a sociedade, diretamente, não só para a alta sociedade, mas para as pessoas menos favorecidas ou que têm alguma deficiência, alguma coisa assim. Sim, sim, sim. Nós não podemos fechar os olhos para a periferia, né? Uhum. Aí nem é periferia, às vezes estão perto. Uma vez, uma diretora de uma instituição dos surdos me Uhum. pediu, Kazuko, eu tenho uma moça muito rebelde aqui e nós não temos condições de lidar com ela. Você poderia empregá-la? E ela conseguiu uma profissão de bordadeira de bastidor. Olha só. Depois foi para São Paulo e foi bem sucedida, né, através desse encaminhamento. Às vezes falta um direcionamento, uma orientação, justamente para conseguir acessar caminhos Uma, diferentes. e uma pessoa perto, sabe, para lapidar aquela revolta, Uhum. né? Para tratar bem, para aconchegar as outras companheiras. Eu tinha 20 e tantas funcionárias, então todas eram orientadas para cuidá-la muito bem. Né? Isso eleva a autoestima e a pessoa acaba encontrando o seu caminho melhor. Correto. Mas, ao longo da sua trajetória, teve também uma passagem e participa de Academia de Letras e recebeu premiações literárias. Que tipo de livros participou do desenvolvimento nessa sua trajetória? Eu sou descendente de Okinawano, Uhum. a ilha que fica bem ao sul do Japão, Sim. e foi possessão americana depois da Uhum. guerra, né? Porque durante a história das guerras mundiais, nenhuma batalha foi tão violenta quanto a que houve em Okinawa. Porque desde 1600, a América já sabia que Okinawa seria um grande porta-aviões inafundável. Então, o ataque por mar, terra e ar foi simultâneo. Então, nunca houve um ataque assim. E depois eles ficaram ao longo da ilha com a parte importante para fazer o aeroporto que eles têm lá hoje. Uhum. É um ponto estratégico, é muito importante para os Estados Unidos. Então, eu comecei a estudar a história antiga de Okinawa, porque os okinawanos eram meio segregados, e eu quis saber por quê. Uhum. Aí descobri a dilapidação que houve em Okinawa através de um feudo, antes do Japão ser unificado, de um feudo de Satsuma, por mais de 200 anos. Os okinawanos eram os grandes navegadores, os grandes comerciantes do extremo asiático. Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, quando chegaram em Calicut, ficaram assim impressionados. Então, durante 10 anos, eu estudei a história e escrevi um livro. Acabará sendo trilogia, porque ficou muito grande. E o primeiro volume é Caná, da terra do sol nascente para terras dos frutos de ouro, porque o café era considerado frutos de ouro. A propaganda foi muito bem feita. Quando aqueles responsáveis vieram, o café estava assim no auge da maturidade, todo vermelho, bonito. Eles voltaram muito impressionados. E só mais tarde é que conseguiram fazer realmente a emigração para o Brasil. E eu, curiosa, fiz esse estudo, lancei este livro. Mas antes eu lancei também o livro Laçando a Lua, que são poemas. Esse Ah, que livro foi todo interessante. dedicado ao Hospital do Câncer. Hum. Ah, Depois eu participei de várias antologias, daí o fato de pertencer a algumas academias. pois é, uma história muito interessante, bem eclética a sua atividade, né? Diferentes áreas ligadas à cultura, então é muito Uhum. interessante. Agora, uma coisa que eu preciso lhe perguntar para justamente compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo é a Sim. Associação Kazuko a Caminho.
O que é essa Pois é, associação? E, principalmente, um essa, ponto que é o coral, né? é, é. Essa associação eu criei como Associação Casuco Pro Talento. Uhum. Mas, falando com técnicos, eles disseram não, Casuco. Uma associação tem que ter nome e sobrenome pela responsabilidade. Pro talento não quer dizer nada. Aí eu tive que mudar. Eu não Sim, queria o meu nome, mas exigiram que fosse registrado com nome e sobrenome para responsabilizar, não é? claro. E então foi criado há 10 anos e tivemos professores extraordinários, tivemos um professor compositor, então temos várias músicas autorais Uhum. falando da região de Campina Grande do Sul. E por que Campina Grande do Sul? Porque eu comprei uma área lá, e é uma área, um local muito bonito, voltado para a Serra do Mar, e eu me apaixonei. Então, é Uhum. uma área de lazer, mas eu vivo muito lá também, assim como em Curitiba. E aí, o prefeito me convidou para ser diretora de cultura. Eu não queria, pelas outras responsabilidades que eu tinha, outros projetos, mas diante da insistência, eu aceitei e percebi que o poder público sozinho não pode dar conta da necessidade da comunidade. A Certo. sociedade tem que se empenhar, estender as mãos, os braços, abraçar essa causa. E Campina Grande do Sul, por ser perto de Curitiba, e Curitiba ganhou aquela fama maravilhosa, muitos vieram do sul de São Paulo, interior do Paraná, alguns pontos de Santa Catarina, foram para lá sem preparo técnico. E depois também, para vir de ônibus para Curitiba, ficou muito longe. E eles criaram alguns bolsões. Hoje não. Hoje, tantos anos depois, tudo já está bem melhor. Tivemos um prefeito que asfaltou tudo e melhorou muito. Mas naquela época era meio trágico, sabe? Então, eu dei muita assistência a muitos bairros. E as crianças são escolhidas pelos professores das escolas municipais, porque eu não conheço nenhuma criança. Como é que eu vou escolher? Mas a professora sabe da necessidade de cada criança e nos manda. E nós temos uma maestrina extraordinária, um professor de instrumentalização extraordinário, porque a gente precisa de bons, competentes profissionais. E eles são, né? Eu sou muito exigente. E as crianças recebem esta aula e tem também um lanche extraordinário oferecido por uma empresa de Pinhais que se chama Quatro Massas. Uhum. Então, as professoras das escolas dizem que têm vontade de experimentar a tal coxinha que tantas crianças falam, Uhum. porque o lanche para eles é muito importante, né? E assim vamos formando cidadãos para o futuro, porque a gente vai fazendo pequenas palestras, Uhum. orientando. E quando um muda na família, todos mudam um pouco. Se ele está com o celular ensaiando uma música, treinando uma música, o irmãozinho começa a repetir, o outro também. Ele está ocupado, não tem tempo para briga, para discórdia. Então, Uhum. são vários os benefícios. Além disso, nós demos atendimento às famílias muito tempo. No Natal, antes do inverno, no dia da bruxa, eu me visto de bruxa. Porque se a pessoa não tem dinheiro para comer, comprar pão e leite, não vai comprar vassoura, balde, pano de prato e pano de chão. Uhum. Então, o pano de prato, se usar, vai ser uma camiseta, o pano de chão também, não é? Então, eu faço sabão lá na chácara e ponho no balde e saímos vestida de bruxa distribuindo. Né? Na Páscoa tem outro evento, Dia das Crianças, E essas crianças e assim vai. participam do coral. Participam do coral, participam. E tem compromisso, não pode faltar muito, não. Uhum. A Agora, uma coisa maestrina interessante desse coloca. coral é que ele canta em diferentes idiomas, não é simplesmente um coral que canta em Pois é. português. Como é que é isso?
Ah, essa maestrina é extraordinária. Ela escolheu 7 idiomas dos países que predominaram na construção do Brasil. E, neste evento que houve, quando cantaram em japonês, me disseram que uma japonesa que estava lá no fundo levantou. E uma representante da Nigéria, que estava na primeira fila, ela levantou e começou a cantar também, porque ela disse que jamais poderia esperar que, estando no Brasil, alguém cantasse música do dialeto deles. E foi uma felicidade total. E cantam em polonês, espanhol, italiano, inglês, vários idiomas que agora não me lembro, são 7 idiomas. Isso é uma coisa muito diferenciada, até mesmo para essas crianças terem contato com uma realidade que é muito distante da deles, né? Naturalmente, digamos. Absolutamente distante. E tem mais, eu vou contar uma coisa que ainda não aconteceu, mas já está tudo pronto. Tem uma senhora descendente, toda a família dela, tanto paterno como materno, descende de Fukushima, aquela cidade que sofreu aquela catástrofe, aquele terremoto, maremoto que nunca houve antes, né? Porque foi uma escala violenta. E sempre o mar chega até um determinado ponto onde tem uma resistência, mas dessa vez eles foram, o mar foi até o morro, então a perda foi terrível. E ela escreveu bilíngue e fez uma analogia com a cerejeira do Japão e o nosso ipê amarelo. Então eu pintei o fundo de uma parede todo de 3 tons de verde para fazer alusão às folhas do ipê. E as crianças vestiram de bata amarelo com o ideograma, foi gravado, está sendo editado e no início de dezembro eles irão levar para o governo de Fukushima. Está uma coisa emocionante, todo cantado em japonês. E as crianças estão pronunciando perfeitamente o idioma. Olha que coisa interessante, porque vamos combinar que o idioma japonês ele tem as suas especificidades, não é uma coisa tão próxima, não é nada próximo do latim, que é a origem de português, espanhol, que nós aqui estamos mais acostumados. É, absolutamente diferente. Mas as crianças são muito flexíveis, né? E elas estão assim muito disciplinadas, estão muito estimuladas, elas são muito amadas. Então tudo isso faz a diferença. Não, é uma atividade muito bonita, muito interessante, né? Até para os telespectadores saberem, nós conhecemos esse coral a partir de um evento que aconteceu em Curitiba recentemente, onde o coral se apresentou, que foi a Confam, a conferência da BPW, né, da Associação das Mulheres de Negócios e Profissionais. E, então, isso acabou também trazendo uma visibilidade maior ainda, né, nacional para esse grupo, e que nos incentivou a procurar, né, a Kazuko para conversar com a gente. Pois olha, todos diziam que chegaram às lágrimas, que foi muito emocionante. Todos falaram que foi o ponto alto da Confam, né? Que bom que as crianças puderam fazer isso. E também elas viram um ambiente absolutamente diferente, elas viram o quanto as pessoas podem crescer, porque eu sempre digo, não existe o último degrau para o crescimento, assim como não existe o último degrau para a queda. Então, depois, eu fiz uma palestrinha sobre isso. As crianças viram o filme do evento, se viram, e eu fiz uma palestrinha estimulando depois. Não, incrível, realmente. Naturalmente, parabenizando e estimulando.
Mas parabéns pelo seu trabalho. Eu vou lhe pedir para deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo aqui, programa Negócios de Família. Pois é. Eu estou agora partindo para uma outra etapa, porque eu mantive durante 10 anos essa organização sozinha, com os meus recursos. E agora estou construindo fazendo uma edificação mais racional para as crianças, porque esse espaço é muito grande e é um desperdício. E eu disse, maestrina, entre com projetos, porque eu não terei dinheiro para mantê-los no ano que vem. E ela está correndo atrás, né? Uhum. E, e é isso. Eu gostaria que a sociedade abrisse mais os olhos para as necessidades do nosso povo. Nós temos que deixar para os nossos descendentes um país melhor. Para os nossos netos já está pronto, bisnetos, tataranetos, etc. Vamos deixar um país melhor. É vergonhoso deixar tanta diferença social. A gente deveria fazer isso nem por heroísmo, por egoísmo, Uhum. pensando na sua família futura. Porque o fato de ter muita riqueza não quer dizer que a pessoa seja rica. Rica interiormente, Uhum. psicologicamente, nas relações de família. Então, eu acho que nós temos que mudar um pouco o foco. Claro que nem todos pensam assim, né? Assim, de forma egoísta. Tem muitos cidadãos beneméritos, felizmente, mas ainda há aqueles que pensam muito restritamente nos seus, no que deixar para os seus. Mas vamos deixar bons exemplos, boa conduta, que eles se orgulhem das nossas ações, a retidão de conduta. Bela mensagem. Muito obrigado, Kazuko Akamine, falando diretamente de Curitiba aqui para o programa Negócios de Família. Eu que agradeço. Obrigada e tudo de bom para todos. Você sabe, todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós estamos juntos aqui na TV Cidade de Farroupilha, falando sobre projetos interessantes, desafios inovadores no programa Negócios de Família. Na próxima semana estaremos juntos novamente. Até lá. Tchau, tchau.